programação, acompanhando aí pela Web Rádio Time, e para quem está acompanhando a gente através do nosso Facebook e do nosso Instagram. Inclusive nós divulgamos aí nos grupos de WhatsApp, o pessoal que quiser participar, mandar mensagem de áudio, mandar mensagem de texto, estamos aqui nessa noite de quarta-feira, dia de São José, né? E tomara que as expectativas aí dos mais experientes, né, se concretizem e que chova hoje, né? Porque já vem chovendo, mas se chover hoje ainda é melhor. Que é as expectativas aí para um bom inverno. E o nosso convidado de hoje, o vereador Arlington Queiroz, que é um prazer para a gente tê-lo aqui. Agradecer por ter aceitado o nosso convite de comparecer ao nosso Timecast de hoje à noite, abraçá-lo, e a partir de agora vamos conversar com o vereador e engenheiro Arlington Queiroz, que traz o seu boa noite e se apresenta aí para os nossos amigos internautas de todo o Brasil e de todo o Nordeste, por que não dizer aqui de Itaporanga. Boa noite, vereador. Boa noite, Flávio. Obrigado aí. Isso. Aí, agora sim. Chegou. Obrigado, Flávio. Eu que agradeço pelo convite. Não me posso furtar de trazer informações ao meu município, deixar de atender o convite de um amigo e estar presente aqui no seu Timecast, que vem levando informações para todo o Brasil. Agradecer a toda a população de Itaporanga que estão nos assistindo aí através dos meios de comunicação aí, do seu Facebook, do seu Instagram, do meu Instagram, que tá ligado. Sim. Agradecer aos amigos que estão aqui também no meu Instagram aqui, participando aqui, interagindo conosco, e dizer que é uma satisfação e pedir a Deus que venha chuva ainda hoje para concretizar o sonho do nosso agricultor, que a esperança sempre é renovada com chuva nesse dia tão especial que é o dia de São José. Então, estou à sua disposição, meu amigo, vamos fazer um podcast maravilhoso, com fé em Deus. Com certeza. Arlington, você também é engenheiro, e sendo engenheiro e político como vereador, você que eu até comentava com alguns amigos, tem projetos, na verdade, projetos louváveis mesmo, projetos futuristas, e tem uma preocupação com todas as causas do povo, né, do sertão da Paraíba, principalmente aqui de sua cidade, Itaporanga, mas esses projetos, acredito eu, que esses projetos eles serão copiados. Daqui a pouco a gente começa a falar desses projetos, mas eu gostaria de saber se o vereador também tem alguma preocupação ou já tem mostrado, apresentado para os colegas da Câmara, a luta, que é uma luta centenária, uma luta do povo do sertão sobre a transposição das águas do Rio São Francisco, que para nós seria uma redenção passando aqui pelo Rio Piancó. Ô Flávio, claro, eu como cidadão não poderia de deixar de sonhar com a tão sonhada transposição do São Francisco. E como técnico que sou, como sou engenheiro civil, e desde a época de Dr. Zé Silvino, que para quem recorda, o amigo Zé Silvino, pois ele sempre vinha batalhando, trabalhando por essa questão hídrica do nosso município. Então, ele, aqui do qual eu gostaria de deixar os meus parabéns pela sua luta, pela sua aguerrida luta em trazer a transposição do Rio São Francisco para cá. Ele é um batalhador e hoje é um sonho pra gente, é algo realidade, porque esse braço do Rio São Francisco já existe o projeto para vir através do Rio Piancó. Nós estamos em uma luta aqui, juntamente temos conversado com o nosso prefeito, Dr. Azif, em relação da gente fazer a limpeza do nosso rio, trazendo esgotamento sanitário para Itaporanga, para a gente poder destinar a água dos esgotos de forma tratada para cair dentro dos nossos mananciais. Então, assim, o braço do São Francisco vindo para Itaporanga vai trazer fertilidade para a gente, vai trazer alegria para a nossa população, vai ter água para o nosso agricultor produzir, vai ter um sonho realizado, que com isso nós trazemos o nosso desenvolvimento, a agricultura familiar passa a existir realmente e com força total, Flávio. Então, a importância dessa transposição vir para Itaporanga seria um dos maiores feitos que nós poderíamos conseguir aqui para o nosso Vale do Piancó. Essa questão da limpeza, vereador, é uma das preocupações que eu já fiz alguns trabalhos lá, inclusive a convite do padre Jaci brasileiro, quando aqui esteve, né? O padre fez grandes movimentos aqui, as escolas já fizeram, inclusive nós trouxemos o deputado Branco Mendes, participou com a gente uma certa vez de um evento, já teve evento aqui na Câmara Municipal de Itaporanga falando exatamente sobre isso.
E até o momento, até onde eu sei, já conseguiu se avançar bastante, porque pelo menos hoje da parte do governo federal já existe os comentários de que o projeto desse braço será incluído aí no Rio Piancó. Agora o senhor falou aí de um assunto bem interessante que, no meu ponto de vista, seria uma grande dor de cabeça, que seria tratar o rio que está morto, né? Como seria esse trabalho, que não é só responsabilidade do município de Itaporanga, que não é só Itaporanga quem joga esgoto no Rio Piancó, mas como seria, na verdade, uma ideia mais ou menos de como seria esse trabalho de recuperação? Olha, Flávio, o governo federal acabou de lançar agora, no dia 3 de março, o programa Novo PAC. O Novo PAC, ele tem distribuído várias etapas de serviço, desde policlínicas, desde ampliação de UBS, desde ampliação de SAMU. Ele tem lá um item chamado saneamento básico, destinado única e exclusivamente para o esgotamento sanitário. Então essa é uma grande oportunidade para que os municípios do Vale do Piancó possam elaborar seus projetos e pleitear junto ao governo federal esses recursos para que eles possam tratar seus esgotos e assim eles lançarem já no rio de forma tratada. Então não adianta nós sonharmos em ter a transposição do Rio São Francisco se nós não fizermos o nosso papel, se nós não fizermos o nosso trabalho, que seria de tratar nossos esgotos, deixar o rio limpo, porque não adianta jogar água limpa dentro de um córrego, vou chamar de córrego o nosso rio, porque é isso que está aparecendo, porque todo o Vale do Piancó despeja seus dejetos lá. Então a gente precisa tratar, a gente precisa ter essa consciência ambiental e fazer o melhor para nossa terra. É simples assim, a gente tem que trabalhar. Dá trabalho, dá, mas ninguém consegue algo sem trabalho. Nesse caso, seriam sugeridas aí para as prefeituras estações de tratamento. Essas estações ficariam no leito ali do rio, e a água do esgoto ela passaria pela estação e caía dentro do rio já tratada. Já tratada. Sem contar que dependendo do tratamento de esgoto que possa vir, que possa ser captado para ser executado aqui no município, essa água, para você ter ideia, tem tratamento de esgoto que a água pode servir até para o consumo humano, para você ver o nível de tratamento que a gente pode fazer. Então, a gente pode tratar a água, o esgoto, simplesmente para jogar dentro do rio, normal. Essa água serve para agricultura, serve para plantação, serve então para o agricultor em si, melhor ainda. Eu, quando estudante, nós tínhamos uma cadeira que nós pagávamos, do qual nós fizemos um plantio, era saneamento, e do qual nós utilizávamos águas reutilizadas de estação. Nós fizemos 2 plantios, um com água tratada da Cagepa e a outra água tratada do sistema de esgoto, da estação de tratamento de esgoto. Então nós podemos observar que os alfaces que eram tratados com a água da estação de tratamento de esgoto, eles cresciam 4 vezes mais do que o normal. E aí servia de consumo para nós estudantes na Universidade Federal de Campina Grande e para outras creches. Então, que a gente fornece esse material. Então, para você ver o tão que é importante essas estações de tratamento. Então, o governo federal está lá liberando esgotamento sanitário, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória. Você pode fazer o projeto de acordo com a necessidade do seu município, que o governo federal vai estar lá para liberar. Então nós precisamos chamar a atenção do Vale do Piancó, a FAMUP, para que eles possam levar isso a sério e correr atrás, Flávio. É verdade. É preciso que haja um engajamento, né? uma luta de todos para que esse sonho, na verdade, ele se torne, passe a se tornar realidade. Deixa eu mandar um abraço aqui para meu amigo Nenê, o Damião Leite, e a Geralda Lima e Merilândia Andrade. Merilândia Andrade está dizendo aqui: boa noite, estou diretamente de Campina Grande, a minha terra natal é Igaraci. Ela está acompanhando a gente aqui pelo nosso Facebook. Boa noite, Merilândia Andrade. Obrigado por estar aí acompanhando o programa desta noite. Tem também o pessoal que eu estou tentando conectar aqui o nosso WhatsApp
tem uns áudios aqui que o pessoal já mandou pra gente aqui logo cedo, né, perguntas sobre o nosso tema, um assunto que nós vamos tratar hoje à noite, que é esse projeto que o vereador tem aqui sobre o autismo. E é um projeto, na verdade, muito importante, é um tema bastante atuante, né, um tema atual, né, que são esses problemas das doenças que estão chegando, que é depressão, pânico, mas a bola da vez, na verdade, que chama a atenção da sociedade, chama a atenção dos educadores, chama a atenção da classe política, é a questão do autismo, que se tem que começar a tratar e dar espaços, na verdade, para essas pessoas. O senhor apresentou agora recentemente um projeto, vereador, para a criação da Guarda Municipal, Guarda Oficial do município. Queria que o senhor falasse um pouco desse projeto que o senhor apresentou na Câmara aqui de Itaporanga, claro, e como está aí, na verdade, o andamento também desse projeto com os seus pares. Tá certo, Flávio. Antes de mais nada, mandar um abraço aqui para o nosso amigo aqui, Josimano Porcino, que está mandando um alô aqui, dizendo que a parceria entre deputados, o Vale do Pinhacó, deputados, vereadores, com certeza o resultado será positivo. Ele fala isso aí em relação à transposição do rio, o tratamento de esgoto. Então, um grande abraço, Josimano. Obrigado pela sua participação. Realmente, esse projeto de lei, que não é projeto de lei, é uma indicação, né? Porque nós, vereadores, não podemos levar despesa ao município. Então, quando gera despesa, a gente indica. Então, foi uma indicação que eu fiz na Câmara, foi aprovada. Agradecer também aos colegas vereadores que aprovaram por unanimidade. Sem eles, a gente não poderia botar essa indicação à frente. Então, já foi aprovada, entregamos a mão no prefeito, que recebeu de braços abertos, com um carinho enorme e entusiasmado, sabendo ele também que é preciso, mediante a tudo que vem acontecendo no nosso município, as violências, os furtos, os roubos, que estão cada dia mais comuns em Itaporanga. Hoje mesmo aqui no grupo participando, o pessoal tá roubando até cesto de lixo. Então, para você ter ideia que Itaporanga, a gente precisa tomar de conta disso, precisa cair em cima, precisamos resolver esse problema de segurança pública. Se vai resolver, talvez não resolva, porque é um problema crônico do país. Verdade. Não é só do Brasil, não, é do mundo. Então, assim, mas Itaporanga pode fazer um pouco mais, pode fazer o seu papel, pode correr atrás disso aí. E ficou na certeza de que esse projeto, o nosso prefeito vai analisar com calma e posteriormente, quem sabe, a gente vai colocar ele em prática, porque precisamos, Flávio. Hoje não é mais segredo, a gente observando as cidades que tem um porte maior, todos já possuem sua guarda municipal e vem ajudando, de certa forma, a polícia militar, a polícia civil a combater a criminalidade. E isso é de suma importância para o nosso município, Flávio. Pois é, porque o que a gente vê aí é que, inclusive domingo eu estava conversando com alguns amigos e a gente estava falando o quanto Itaporanga, em algumas áreas, Itaporanga cresceu e em outras áreas a cidade regrediu. Ela não está, na verdade, acelerando nessa parte, que é principalmente a parte do turismo. Quer dizer, com esse crescimento, que já é um avanço dessa questão do turismo aqui na nossa região, tem chamado a atenção exatamente desses foras da lei, que na verdade são essas pessoas que estão aí o tempo todo se preparando para usurpar o trabalho do cidadão. Você constrói alguma coisa, você constrói com todo esforço, compra um carrinho, compra uma moto, compra uma TV, compra uma coisa e por um descuido, muitas das vezes o elemento vem e lhe rouba, né? Então, essa questão do turismo aqui para a nossa região também, por exemplo, Itaporanga hoje não dispõe de um ponto de lazer que sirva para o coletivo. Quer dizer, as pessoas hoje estão investindo em suas chácaras, então você chega, domingo eu estava comentando com alguns amigos, você em Itaporanga é um deserto, dia de domingo. Por quê? Porque a maioria das pessoas, umas viajam e as outras vão para as suas chácaras, elas estão investindo exatamente nessa parte aí. Mas nós temos atrações turísticas aqui em Itaporanga, nós temos o Cristo Rei, por exemplo, que é um ponto turístico muito importante aqui para a nossa região, e é preciso que haja também uma visão ampla dos empreendedores, porque na verdade, nesses mais de 30 anos que eu vivo aqui em Itaporanga, quem deu suporte ao crescimento da cidade de Itaporanga foi a iniciativa privada. A iniciativa privada, ela deu, na verdade, esse suporte para que a cidade crescesse, para que a cidade evoluísse, e a cidade carrega esse título hoje de cidade Rainha do Vale. Existe outro tema, vereador, que eu gostaria de tratar, que inclusive o senhor partiu em defesa
desses profissionais que foram os profissionais da educação. Era aquela questão do recurso do retroativo, que parece-me que não foi repassado integralmente para esses profissionais, os professores, aquelas pessoas que ficam com aquele restantezinho de recurso que fica lá, que é para ser repassado. Do FAMUP. Eu acho que sim. E parece FUMAP, né? FUMAP. Corrigiu E o aqui. senhor partiu em defesa desses profissionais. E aí, como ficou na sua análise aí, o que foi que aconteceu para esses profissionais não receberem esse valor integral? Flávio, dando sequência à sua conversa, que é muito agradável escutar, você sempre tem um pensamento lógico, um raciocínio lógico. Então, você falou em cultura, Itaporanga está de parabéns agora. Recentemente nós passamos a entrar como Roteiro turístico, né? Como roteiro turístico da Paraíba. Então isso aí, parabéns ao nosso município, parabéns ao prefeito Aziz Lemos por ter lutado para isso acontecer. Então, as coisas estão acontecendo no nosso município, está chegando os momentos. Precisamos tratar dessa violência que você falou, porque não é o simples roubo, o simples furto, coisas pequenas, já é coisa grande, porque nós temos aqui gente já de um porte de um tamanho maior, sim. fazendo esses assaltos, fazendo essa roubo, como roubaram chácara de nossos amigos aqui em Itaporanga, roubaram chácara do amigo Damião de Ferião, roubaram o Galego do Bar. Então eles não estão indo numa bicicleta, estão indo num veículo aberto, põem as coisas dos outros dentro e levam. Então a gente precisa dessa segurança, precisamos tratar dessa preocupação. Voltando aí à sua pergunta, que você me falou sobre a questão do FUMAP, que realmente foi um projeto de lei que veio do sindicato. O sindicato apresentou esse projeto de lei à Câmara e a Câmara colocou em votação, sendo que, na minha opinião, tem um erro muito grande no projeto, porque o projeto ele fala que tem que ser pago de forma linear, Flávio, e não é a sigla certa é Fundeb. E o Fundeb, a lei do Fundeb, a lei federal do Fundeb, ele prevê que ele não diz assim, pode-se ser de forma linear. Não, ele não diz isso. Ele diz assim, que deve ser feito de forma proporcional, o rateio. Então, o rateio não foi feito de forma proporcional. Não quero desmerecer as outras classes, porteiro, merendeira, não quero. Pelo contrário, são profissões dignas, são profissões louváveis, que merecem sua atenção. Mas quando a gente fala em questão de professores, por exemplo, seria injusto um professor que estudou, tem um pós-doutorado, tem um doutorado, fez sua especialização, que trabalha há 15 anos no município, receber a mesma parcela de quem acabou de entrar há 3 meses, certo? Então, não é justo para um professor que educa, que está lá na luta, que tá ensinando, tentando educar nossos filhos, nossas crianças, receber igual a uma pessoa que trabalha na portaria, como eu falei aqui, não estou desmerecendo as funções, mas cada um na sua devida proporção. Então é isso que o Fundeb diz lá, temos que pagar de forma proporcional, e a lei entrou na Câmara para ser pago de forma linear. Então nesse momento eu achei que ela feria a lei federal, e eu, como cidadão, como uma pessoa que entendeu a lei, que leu, apesar de não ser jurídico, não ser um jurista, não ser formado em direito, mas a gente tem a noção, interpretação de leis, e foi isso que eu interpretei. Então a lei, para mim, ela é inconstitucional. Então foi apresentada, eu sinto muito, fui o único vereador que votei contra, porque eu acredito que a gente tem a lei federal é a maior, estadual a segunda, e a municipal. Então a municipal, ela não pode ferir nem a estadual e nem a federal, ela tem que seguir. Então foi nesse sentido. Então eu caí em defesa dos professores, fui na luta deles para tentar corrigir essa falha, porque isso pode refletir até lá no futuro, eles entrarem com uma ação contra o município, alegando inconstitucionalidade, que está inconstitucional, e aí vai virar de certa forma uma bagunça, Flávio. Até uma bola de neve, né? Porque justamente. vai ficar rodando aí aquela confusão toda. Nem você nem recebe,
e fica aquela bola, joga pra lá, joga pra cá, tipo aquela batata quente, na verdade. E nós como legislativo, nós temos que entender que nem sempre a gente vai poder agradar o povo. Verdade. Nem sempre. A gente tá lá para fazer o que é certo, o que a lei nos permite fazer. É claro, a gente vai estar lá batalhando pelos interesses do povo, cobrando, fiscalizando o poder público, tentando levar o que é de melhor para a população. Mas aí, para levar o que é de melhor para a população, ela tem que estar dentro da lei. Verdade. Não podemos infringi-la. Verdade. Vereador, existe outro tema que, inclusive, é bom conversar com uma pessoa de mente aberta, que tenha ideias brilhantes. Existe uma preocupação também nossa de muito tempo, acredito que o senhor já deva ter até participado desses movimentos, quanto à questão da implantação de um curso superior aqui no Vale do Piancó. Aliás, nós não temos um campus universitário aqui na nossa cidade, ou na nossa região, na nossa área aqui, que possa ajudar esses alunos que vão para Patos todos os dias. Inclusive hoje, parece que a cada ano vai aumentando, porque agora são 4 ônibus que saem daqui para Patos com esse pessoal, 5 da tarde, volta meia-noite, 11 horas, 1 da manhã, que esse pessoal está chegando por aqui. E o Vale do Piancó, e o senhor tem conhecimento disso, para se ter uma ideia, é a única região que não tem ensino superior. O senhor também tem visualizado isso, tem discutido isso, tem algum projeto já enviado, aí, alguma cobrança enviada aí para os deputados estaduais, deputados federais, para o governo também, cobrando exatamente a instalação de um campus aqui no Vale? Tem sim, Flávio. Já tem solicitações feitas anteriores. E lembrando que também isso é uma preocupação da nova gestão também, que nós estamos aqui juntos e para trazer o melhor. Tive o prazer de conversar com um amigo e reitor, Dr. Ridelso Farias, que é um guerreiro, o cara que vem batalhando pelo crescimento aqui do IFPB em Itaporanga. E ele conseguiu instalar um primeiro curso superior em Itaporanga, que foi de engenharia civil, do qual aqui presente, que eu gostaria de deixar meus parabéns para Dr. Ridelso, um excelente profissional, um educador de mão cheia, pessoa de boa índole, grande. Mas nós precisamos de mais, precisamos trazer uma universidade que está lá solicitada, a Universidade Federal para cá, e temos a oportunidade também de trazer uma universidade estadual. Então, assim, que venha o que nós pudermos conseguir primeiro, o estadual, o federal, porque a gente precisa. Eu sempre conversei esses dias com o Dr. Azif e disse que ele tem uma responsabilidade muito grande, não só como gestor de Itaporanga, mas eu digo, podem até achar que é exagero, mas ele tem hoje em suas mãos uma responsabilidade de unir esse Vale do Piancó. Verdade. Ele tem uma responsabilidade hoje de fazer esse Vale do Piancó crescer. Então, assim, se nós trouxermos uma universidade para cá para atender a nossa população, nós não estamos trazendo para atender a nossa população, nós estamos trazendo para atender o Vale do Piancó. São 18 cidades circunvizinhas que deixariam de enfrentar uma viagem para Patos, como você pegar uma cidade como São José de Caiana, que fica a 170 quilômetros de Patos. Esses estudantes que enfrentam essa estrada todo santo dia para estudar, os que vêm de Pedra Branca, de Santana de Mangueira, de Serra Grande, Caiana. Então, olha o risco que essas pessoas estão tendo ao trafegar nessas rodovias com animais, que é outro assunto que a gente precisava tratar também para cuidar, porque é iminente esses animais nas rodovias. Então, olha a insegurança que os pais ficam em casa ao entregar seus filhos dentro de um ônibus para poder estudar. Então, a gente tem que fazer o que é melhor no nosso município. Então, vamos lutar para uma universidade, vamos correr atrás, isso é importante. A ZIF está tendo parceria hoje gigantesca que eu lhe digo de passagem que nenhum político do Vale do Piancó já teve. Hoje ele está tendo essas parcerias. Tem pessoas compromissadas e responsáveis com o desenvolvimento de nossa terra, do qual eu gostaria de deixar um abraço aqui para o deputado federal Murilo Galdino. E também, agora, recentemente, a ZIF declarou apoio à futura deputada, né? Olívia, que é filha... Olívia Mota, né? Olívia Mota, que é irmã de Hugo Mota, que é a neta de Francisca Mota, do qual vai sair da Assembleia e vai, com fé em Deus, passar vai deixar... o bastão, né? Passar o bastão. Então, assim, são pessoas influentes que podem trazer esses benefícios para o nosso Vale do Piancó. Então, precisamos unir o Vale do Piancó. Quando eu falo em unir, eu não digo que nós estamos brigando entre os municípios, mas nós estamos dispersos.
Então nós não estamos enxergando o Vale do Piancó como bloco. Quando a gente trabalhar e pensar em cooperativismo, nós vamos conseguir trazer as coisas para nosso município, para nossa terra, para o nosso Vale do Piancó. Não falo isso só pensando em Itaporanga, mas, claro, todos os municípios podem pleitear e participar também do pedido. Claro. Então vamos participar, vamos fazer crescer nosso Vale. Como o Dedé de Santana está conseguindo uma universidade ou uma faculdade de medicina para Santana dos Garrotes. Então você já pensou uma faculdade de medicina em Santana dos Garrotes? O tanto que não vai crescer ali? Hotelaria, casas, moradia, infraestrutura, comércio. Então tudo vai desenvolver. Então a gente tem que pensar nisso, é no desenvolvimento da nossa terra. Pensar como a gente diz, pensar grande, né? E como amante que sou dessa terra aqui, do qual hoje vivo, que eu nasci, fui embora e retornei, porque o meu umbigo foi enterrado aqui, daqui eu não quero sair. Pô. Verdade, é igual eu, né? Que eu passei um período lá no Rio de Janeiro, eu já viajei bastante, né? Eu passei esse período agora, por último, lá no Rio de Janeiro, mas eu não consigo, não tem como você não pensar, não se preocupar com o sertão, né? E lugar que a gente vive, há essa preocupação. Eu tinha essa preocupação de fazer alguma coisa, de ajudar, dar minha contribuição. E foi assim que eu resolvi retornar para cá, para continuar o meu trabalho que eu já fiz durante muito tempo. Abandonei, na verdade, hoje as pessoas me perguntam, né, se eu vou voltar para o rádio. Não, na verdade eu não estou mais no rádio, mas eu estou atuando. Eu não estou mais no rádio convencional, mas eu continuo atuante. Estou trabalhando do mesmo jeito, eu não morri. Mas aí eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava colaborar com alguma coisa pelo meu sertão, né? Apesar que meu irmão queria, ainda hoje meu irmão quer ainda. Você deveria trazer para cá, para desenvolver aqui no Rio. Eu disse, não, vou desenvolver na Paraíba. Eu quero lá na minha terra, né? Lá na minha terra, eu vou ficar lá. É lá que eu vou lutar e trabalhar pelo nosso povo, trabalhar pela nossa gente, lutar, continuar lutando pelo nosso povo. Você está correto. É assim mesmo que nós temos que fazer. Deixa eu mandar um abraço aqui para os amigos aqui, o Biraci Cifrone, que está nos assistindo também. É o homem do trânsito, é o homem... É o meu peladeiro da sexta-feira aí, meu parceiro da pelada. Mandar um abraço pra Enio Moura também, que também é o genro de Mavi, gente boa demais, casado com minha amiga Moama. Mandar um grande abraço pra um irmão que eu tenho, que é o El Tomás, também tá aqui a nos assistir através do meu Instagram. Um grande abraço a todos, pessoal. Espero que estejam contentes aí com o Timecast. Isso aí. Agora, 20 horas mais 27 minutos, o senhor tocou aí nessa última parte aí do raciocínio sobre essa questão dos animais, que inclusive tem sido uma preocupação das gestões. Mas assim, eu comentei até com um amigo meu, inclusive eu participei de um debate aí a semana, tá com as 2 semanas que eu participei de um debate e falava-se sobre essa questão do recolhimento dos animais. Aí o pessoal daqui de Itaporanga falava da questão do recolhimento dos animais pela parte de Itaporanga. Aí foi aí onde eu entrei, né? Eu não sei se esse raciocínio meu é igual ao seu. Eu entrei o seguinte: olha, pessoal, nós não vamos conseguir resolver o problema do recolhimento dos animais das estradas na área de Itaporanga, só Itaporanga trabalhando. Aí é preciso que haja um acionamento, acionar Polícia Rodoviária Federal, no caso, o município de Itaporanga. Quando a gente fala município, a gente fala no geral, Prefeitura, Câmara, Ministério Público e a ANVAP. Porque unindo todas essas forças, o problema será resolvido. Porque aí vai se criar, na verdade, que é a ideia de Dr. Azif, que eu já escutei ele comentando sobre isso, da criação de um curral, né? Mas aí com a participação de todos os municípios, o engajamento de todos os municípios seria um curral comunitário para o recolhimento desses animais e colocá-los nesse curral. O senhor comunga também com essa minha ideia? Tem algum projeto mais ou menos parecido com esse na Câmara, já lançado sobre isso? Você parece estar lendo o pensamento, acho que da gestão, porque esse é o pensamento que nós temos trocado ideias de fazer esse curral comunitário para todo o vale. E existem leis já no município que prevê isso, de como tratar nessas situações, de como penalizar os produtores. Gostaria de dizer a tu, Flávio, o seguinte: ocorreu em Itaporanga uma audiência pública o ano passado, salvo me engano, do qual foi tratado esse assunto. Estiveram aqui policial rodoviário, Ministério Público, juízes, Polícia Militar, bombeiros, deputados,
lá na Câmara Municipal. E eu citei lá, tá faltando alguém aqui. Vocês esqueceram de faltar, porque não adianta a gente tratar o efeito se a gente não cuidar da causa. Sim. O que é que tá causando aquele efeito? Isso. Qual é a causa e o efeito? A causa é os animais na rodovia. Qual o efeito que aquilo pode causar? Um acidente, uma morte, né? Algo dessa forma. Então, a gente precisa tratar a causa. Então, quando eu fizer essa audiência, eu até sugeri, em um outro momento, a gente poderia fazer uma outra audiência e chamar os presidentes dos sindicatos rurais, associações rurais, presidente de comunidade, produtores rurais, para a gente explicar a grandeza do problema de se ter um animal solto numa rodovia. Então, a gente precisa conscientizar a população, conscientizar os criadores de forma educativa, mostrando que aquilo pode causar um mal até à própria família dele. Sim. Né? Levando um acidente, moto, que a gente já viu tantos aqui no nosso Vale do Piancó, que eu acho que já deveria termos essa consciência há muito mais tempo. E como você falou, a gente curral do Vale, pra gente botar um curral aqui para atender o Vale. E eu falei anteriormente que está faltando entre a gente é cooperativismo. Claro. É trabalharmos juntos, trabalharmos em prol desse momento, trabalhar em prol da gente fazer o que é melhor para a nossa população, enxergar o problema e cuidar, tratar, antes que esse problema aconteça, Flávio. Verdade. Então, infelizmente, a gente tem que conscientizar. Às vezes a pessoa acha simples estar um animal na pista, o dono, na hora que acontece o acidente, o cara se exume, some, não aparece, o animal não é dele. Mas a partir do momento que o poder público prender aquele animal, levar para o seu curral, o proprietário tem que pagar pelas diárias que o animal está lá preso, tem que pagar pelo transporte do caminhão para que levou aquele animal e pagar com multa e juros, aí ele vai sentir no bolso. E aí quando sentir no bolso, aí a pessoa começa a pensar duas vezes em soltar seus animais. Agora é um caso interessante, porque assim, parece-me que quanto mais se debate sobre o assunto, quanto mais se fala sobre o assunto, mais animais aparecem nas rodovias. Eu comentava há dias atrás com alguns amigos, e nós fizemos um podcast aqui e nós trouxemos a Gisele lá de Pedra Branca, Gisele Souza. E aí houve um contratempo devido à chuva e aquela coisa toda, e acabou por eu ter que ir buscar a Gisele lá em Pedra Branca. Eu fui buscar ela com a mãe dela e nós chegamos aqui, já começamos o podcast quase 8h30 da noite. Aí tudo tranquilo, na ida, na volta, de lá pra cá. Aí terminamos o podcast aqui e eu fui deixar elas lá de novo, lá em Pedra Branca. E voltei só. Aí eu chego aqui no Campestre, o trecho de Pedra Branca até chegar aqui no Campestre, ali por ali, tudo tranquilo. Aí eu comecei a encontrar carros e motos e o pessoal só dando luz alta, cortando luz pra mim, cortando luz pra mim. Meu Deus, o que foi que aconteceu? Será que aconteceu algum acidente aí? O trânsito tá paralisado. Aí eu entro aqui, quando eu chego na entrada aqui, emparelhando aqui na entrada do conjunto, eu dei luz alta, eu já vi o touro, rapaz, era um monstro de touro nessa rota entre conjunto e a cidade aqui, o centro da cidade aqui. Aí eu me aproximei lentamente com o carro e mais do lado, 5 vacas deitadas na pista. Aí eu não deu tempo de fotografar também, porque estava chovendo um pouco de chuva. E aí, coincidentemente, no outro dia, os meninos estavam falando sobre esse problema lá no programa da Boa Nova, e acontecia um acidente ali no letreiro, ali perto do letreiro de Pedra Branca, ali, exatamente com a presença de animal na pista. Então, foi aí que eu entrei com essa ideia de solução. Se não movimentar, se não unir todo mundo, unir todas as forças, o problema não vai chegar nem a ser discutido. Porque de que adianta só Itaporanga recolher os animais que ficam na sua área e o restante dos outros municípios não fazerem a mesma coisa? Então, vai ficar o dito por não dito. E vai continuar acontecendo acidente e as pessoas vão continuar soltando animais nas pistas. Certeza. Né? É por isso que eu falei, quando a gente mexe no bolso, igual vamos partir para o trânsito. Quando você vê lá uma placa proibida de estacionar, se você botar seu carro lá, você vai saber que vai tomar uma multa, né? Sim. E aquilo vai pesar no orçamento no final do mês. Claro. Então, a maioria das pessoas evitam fazer algo de errado no trânsito porque justamente são penalizadas por aquilo. Então, a partir do momento que nós fizermos fazer valer a lei no nosso município e penalizar as pessoas,
pelo descaso, né? Porque você está tendo um descaso com a vida alheia, Verdade. né? Você está soltando um animal sabendo que aquele animal pode matar. E isso é crime. Então tem que ser penalizado de certa forma. Mas bem, a gente tá tratando dessa estrutura sobre o cooperativismo, tem outra coisa que pesa aqui em Itaporanga. Acho que você já está por dentro. Nossos agricultores vêm penando pela falta de um selo para eles produzirem A qualidade, né? seus materiais e poder comercializar nos supermercados, comerciar no Vale do Piancó, comerciar na Paraíba. Então, foi aprovado o selo de inspeção municipal no município. Mas aí o que é que acontece? Se for fazer só através do nosso município, vai ficar muito dispendioso para os produtores daqui. Qual foi a ideia? De juntar o Vale do Piancó, fazer um consórcio, para que esse selo saia para todo mundo, porque aí a despesa era rateada e aí todo produtor teria acesso, teria como pagar, sairia mais barato. Mas enfim, a gente não está conseguindo isso, não está conseguindo essa união para você ver, para trazer essas benfeitorias. Aí o que foi que eu sugeri aos nossos produtores, aos nossos amigos, daqui do qual eu gosto de deixar um abraço aqui para o meu amigo Elcio, produtor de polpa de fruta, nosso amigo Júnior de Moá, né? Nosso amigo Alexandre da Fazenda Eficiente. Então todos eles vêm fazendo um belíssimo trabalho no nosso município. Então precisamos que o nosso município também os reconheçam e a gente possa fazer esse trabalho. Falei para eles sobre o sim. Gente, não vamos esperar esse consórcio acontecer, não. Se acontecer, maravilha, mas e se demorar muito tempo? Vocês podem ficar esse tempo todo à espera, mais do que vocês já passaram? Então vamos tentar fazer pelo município, mesmo que tenha um custo mais alto para vocês. Isso no passar dos anos vai ser diluído. Claro. Então vamos fazer o negócio acontecer para que vocês possam ter maior competitividade. Porque Elcio me reclama, eu tô com meus freezers cheios de polpas de fruta e não tenho a quem vender. Não tenho a quem vender porque eu não tenho selo. Então isso é desumano. Isso é desumano. Você tem uma coisa, tem um produto de qualidade que eu sei que ele tem, que ele é produtor, ele mesmo fabrica. Então eu digo isso que é de qualidade porque eu consumo. Então ele quer vender no Gil Atacarejo, quer vender no Araújo, quer vender, sei lá, no Pax, lá em Passo, no supermercado, num atacadão da vida. E não pode vender por falta desse selo. Mas a gente precisa se unir, ser mais cooperativista. É o que está faltando para o nosso Vale do Piancó. O senhor acredita que... Deixe-me mandar um abraço para ter um rapaz amigo meu, um flamenguista, que está nos escutando do estado de Rondônia, da cidade de Porto Velho. José Iraldo Filho. Grande abraço, meu irmão. O senhor acredita que com a criação do selo, que eu entrevistei aqui o técnico, né, em agronomia e vereador, seu colega Marcos Pedro, lá de Aguiar, e ele veio aqui, ele trouxe também outro técnico, que foi o Sebastião, nós conversamos bastante aqui sobre isso. O senhor acredita que com a criação do selo, isso iria facilitar a união dessas pessoas? Porque foi uma das principais dificuldades que Marcos comentou aqui, e Bastião também a mesma coisa, é a questão da falta de união para o pessoal trabalhar em cooperativismo. Com a criação do selo, facilitaria isso? Ou seria, na verdade, um longo caminho tentar unir as pessoas para começar a trabalhar no cooperativismo? Não facilitaria. Olha, quando você pensa em cooperativa, no cooperativismo, tudo é facilitado para as pessoas. Porque você tem um poder maior de barganha, você tem um poder maior de venda, de competitividade, você pode até baixar o preço, alguma coisa. Você pode negociar da melhor forma possível do que você sair de forma individualizada. Cada um tentando vender seu produto. Se a gente botar todos esses produtos num lugar só, o cliente, ele vem com maior facilidade, direto comprar. Vem comprar. Então, é um facilitador muito grande. E que pena que nós não temos esse pensamento de cooperativismo. Quando o brasileiro souber que o cooperativismo é a melhor forma e o caminho para você obter um sucesso, eles vão partir para esse meio. Se você observar aí por fora, quem vende grãos, quem vende soja, é uma cooperativa, é cooperativismo, o Conab, né? Então você vê que funciona. Então por que não funciona pra gente? Verdade. Uma coisa que tem acontecido muito, inclusive eu acho que é do seu conhecimento, né? Aqui na nossa região, por exemplo, antes a gente não via isso, mas hoje, graças a Deus, o que está melhorando bastante aqui em Itaporanga são
a criação, né, de grandes eventos. Alguns estão sendo reativados e algumas regiões estão criando grandes eventos. É o caso por exemplo, a gente tem a Romaria do Cristo Rei aqui, que é uma grande festa. A gente tem a Expo Leite lá em Piancó, que acontece no final do mês de maio e junho. Aí agora nós temos a Leite do Vale aqui de Itaporanga, que tem atraído ótimos negócios para Itaporanga, e agora foi lançada essa feira, que vai ser lançada lá em Serra Grande, agora vai acontecer agora em maio, né? E isso tem, na verdade, chamado a atenção e, de alguma forma, tem a ver com o seu raciocínio, porque, de alguma forma, o pessoal já está começando a despertar para trabalhar nessa união, nesse cooperativismo, através dessa união das prefeituras, do SEBRAE e outras organizações, né? Isso mesmo. Isso é só um pequeno passo que o nosso Vale do Piancó tem a dar, que está dando, né? Sim. Diga-se de passagem que nós temos hoje uma empresa dentro do nosso município que presta essas consultorias, que fazem o projeto, que faz o levantamento de viabilidade de tudo isso, que é o SEBRAE. SEBRAE, é isso. Muito o SEBRAE importante. vem trazendo através do amigo, do primo, José Isaac Pinto, do qual mando um grande abraço. O SEBRAE é o melhor orientador para tudo que vai fazer. Você vê, Jairo de Serra Grande não dá um passo que não seja junto ao SEBRAE. É do SEBRAE. A nossa Leite do Vale aqui, tudo acontece, é o SEBRAE que está dentro. O de Piancó, SEBRAE que está dentro. Então, procuramos apoio, procuramos parceiros para que nós possamos fazer o melhor para o nosso Vale do Piancó. Então, parceria é importante. Você está vendo que tudo tem que ter um cooperativismo, tem que ter uma união, uma parceria. Então tem que acontecer. Então, eu espero que... você falou num grande... Eu acho que o nosso maior evento que nós temos aqui hoje é a nossa Romaria. A nossa Romaria. É gigantesca. Né? Gigantesca. Mas nós precisamos de um projeto mais bem elaborado para que o nosso Cristo Rei possa receber essa Romaria de braço aberto. Não só no período de Romaria, mas tem muitos fiéis que querem visitar, querem, turismo, querem conhecer o Cristo Rei, querem ver lá. Então chega lá, tem que ter um ambiente, um espaço agradável, com lanchonete, com restaurante, com sorveteria, com algumas coisas que possam levar a população a visitar. Já tem um evento lá que acontece nos finais de tarde, que é também um grande amigo, Gilberto Antão. É quinzenal, a gente faz lá. Quinzenal, né? Eu dou um apoio lá para eles. Mandar o pôr do sol no Cristo Rei. O pôr do sol do Cristo Rei, que o meu amigo Gilberto Antão toca lá. Para lhe parabenizar, né, Flávio, pelo trabalho. Parabenizar também ao amigo Citonho por esse trabalho, que não pode deixar ele de lado, que é um gigante também, é um cara que trabalha muito. Mas, como eu lhe falei, a gente precisa de um projeto mais bem elaborado para recepcionar essa população que vai visitar. Sim. Lá tem um museu maravilhoso. Tem um museu maravilhoso e bem conservado, bonito de se ver, onde mostra e conta a história do nosso município. Então, essas coisas, Itaporanga tem que pensar longe. Agora, então, nós estamos falando aqui de um assunto bem interessante, que é essa questão, nós falamos agora a questão do cooperativismo, a falta de união das pessoas. E uma coisa que me veio agora em mente, né, quando a gente falou sobre a Romaria, falou sobre todos esses eventos, o que está precisando mais aqui para a região do Vale do Piancó é exatamente o despertar dos próprios políticos. Por exemplo, eu comentava com um amigo agora à tarde, olha, eu admiro muito o trabalho de Arlington, porque ele tem ideias inovadoras, ideias futuristas, que a gente não tem conhecimento aqui das outras câmaras, os outros vereadores, não é desmerecendo os demais, mas é difícil a gente encontrar um vereador que ele consiga apresentar um projeto que venha, né, ser um projeto que desperte coisas novas para as pessoas. Eu comentava até com o Márcio Rodão, por exemplo. Márcio também é um cara que tem assim umas ideias brilhantes sobre isso. Agora, na sua visão, o que está faltando mesmo aqui, e eu acho que o senhor pensa da mesma forma que eu, é a competitividade dos municípios. Não é que um município vá competir com o outro, é o município ele se tornar competitivo com os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, lugares que o turismo já é uma coisa natural. Já é uma marca, né? Por exemplo, eu comentava hoje aí, estão agora tentando puxar, e aí é questão política, estão tentando puxar agora praticamente o radiotelescópio Bingo, que é um projeto fantástico. Estão tentando puxar agora o Bingo para
para Monte Oreb, parece, Cajazeiras e Souza. Aí eu perguntava, mas como é que pode, por exemplo, as antenas, as torres, tudo é feito lá em Aguiar. Tudo tá lá na propriedade lá, que é próximo lá do meu amigo Miúdo lá. Aí como é que você pega e coloca Monte Oreb, ou é Monte Oreb ou é vizinho lá? Não é Monte Oreb, é a cidade vizinha. Carrapateira. Carrapateira. Aí correto. como é que Carrapateira pode ganhar o título de cidade da astronomia? Levou já. Porque você vai para Carrapateira, mas cadê o telescópio? Você é em Aguiar. Aí estão tentando montar também núcleos em Souza e em Cajazeiras, que inclusive tá aí, uma tristeza muito grande. O pessoal de Aguiar tá aí, eu quero mandar um abraço para nossos conterrâneos lá. O pessoal tá lançando aí campanhas, cobrando do governador aí para não levar, mas infelizmente já perdeu. Perdeu. Já perdeu porque o município não tem competitividade. Por exemplo, você vai visitar o telescópio Bingo. Vou ver o telescópio Bingo, pronto. Você chega na cidade, a cidade não tem uma pousada que possa você fazer uma viagem que é muito longe para ir lá no telescópio. Vamos descansar um pouco aqui, tem uma pousada. Vamos almoçar, tem um bom restaurante. Então, é essa questão da competitividade que nós estamos falando aqui. Eu acredito que o senhor também deva ter essa visão também para Itaporanga, né? Claro, deixa eu só ver se eu compreendi. Quando nós falamos de cooperativismo, nós falamos de união, né? União. Nós falamos de união, de parceria, Sim. de estarmos juntos, de brigarmos juntos, Sim. de andarmos juntos. Se cair, vai cair junto, né? Claro. Se levantar, vamos nos levantarmos juntos. Todo mundo. O que é que acontece? Quando a gente tem as reuniões aí da FAMUP, do qual reúne os prefeitos do Vale do Piancó, aliás, ANVAP, né? Associação dos Municípios do Vale do Piancó. Isso, dos municípios do Vale do Piancó. ANVAP. Então existe a reunião e você já imaginou se essa união realmente existisse no Vale do Piancó? A gente não estaria todo mundo junto hoje brigando por Aguiar, para Com Aguiar ser o polo, Com certeza. né, da astronomia. Com certeza. Então assim, o que é que tá acontecendo? Não adianta a Aguiar sozinha brigar, não. É verdade. A Aguiar tem um peso dela, mas quando a Aguiar brigasse, o Vale do Piancó abraçasse a Aguiar e dissesse, vamos junto, vamos cobrar isso junto do governador, nós teríamos força. Então, faltou força política nossa para nós garantirmos isso, porque o telescópio vai ficar em Aguiar e Carrapateira levou o nome. Vai levar todos os investimentos para Souza, como você falou, Cajazeiras, e Aguiar vai continuar do mesmo tamanho. Como Então, disse o prefeito Tintin, né? A Aguiar no final vai ficar só com as antenas. só com as antenas. Mas aí resta ele fazer um grande projeto, montar uma grande estadia, um hotel bonito, o comércio de Aguiar pensar maior, crescer e trazer atratividade, que a pessoa vem ver o BIM, como você falou, vou conhecer Aguiar, vai lá ver uma cidade acolhedora, uma cidade bonita, pequena, mas acolhedora, tem lá um espacinho para dormir, tem um restaurantezinho, porque eu visitei Serra do Martins recentemente, é uma cidade do tamanho de Boa Ventura, mas se você precisa ver o acolhimento, só tem 2 restaurantes bons lá. Que eu digo assim, bons que eu digo que eu vi, que eu conheci, que eu visitei. Mas são 2 restaurantes acolhedores, pessoas educadas, pessoas que tratam bem a gente. Então assim, a Aguiar pode mostrar um diferencial. Agora, é uma pena, Flávio, é uma pena pra gente não nos unirmos e brigar em prol de... Não seja só pra Itaporanga, tem que brigar por todo município. A Aguiar tá precisando desse apoio. Era para nós termos dado o apoio no momento oportuno. Verdade. Hoje o governador já anunciou para lá. Então fica feio ele chegar e dizer, não vai ser mais lá, vai ser aqui. Então tem umas coisas que a gente tem que fazer antes que aconteça. É aquela situação, causa e efeito. A gente tem que tratar ela antes. É preciso que as pessoas enxerguem, por exemplo, é triste pra gente, quando a gente, por exemplo, você sai daqui, você vai em Triunfo. Triunfo, que é no Pernambuco, bem pertinho de nós aqui, não dá nem 100 km daqui a Triunfo. Você chega em Triunfo, tem ocasião lá em Triunfo, quando você pega o tempo frio lá, você pensa que você tá na Europa, rapaz. Turista de tudo quanto é lugar do Brasil vai pra Triunfo. Aí tem teleférico, tem engenho, tem cachoeiras, tem os atrativos dos prédios antigos, tem a história, tem os museus, tem o passeio, tem os passeios, tudo isso num lugarzinho daquele tamanho. Então eu acho que todos os municípios os municípios pequenos, deveriam se espelhar, por exemplo, em Triunfo. Vai lá em Triunfo, vê lá, claro. Pesquisa, pergunta ao pessoal como foi que começou tudo isso aqui e comece a trabalhar isso na sua cidade. Como o dono do Parque Arajara, por exemplo. Arajara. Começou do nada, meu amigo. Começou com uma fonte de água, a fontezinha de água que ele descobriu lá.
e dali ele foi criando aquele projeto, tá lá aquela imensidão toda. Lindo, lindo mesmo. Então, Perfeito. tudo tem que ter o primeiro passo. Se não tiver o primeiro passo, infelizmente, não vai ter êxito, não vai ter sucesso. Temos que visualizar longe. 8 da noite agora, mais 49 minutos. Agora vamos falar do tema que nós traçamos para a noite de hoje. Timecast, seu canal de entrevistas, com Flávio José. O vereador Arliton Queiroz tem trabalhado em vários projetos, mas um é de total interesse da população de Itaporanga e, por que não dizer, da população da região, pais e mães, que é o tema relacionado ao autismo, que ainda a ciência ainda não tem nada ainda totalmente definido ainda sobre autismo. Tem muita gente que nem conhece ainda, que sabe o que é na verdade, mas já tem muitos profissionais que estão se formando para trabalhar esse tema aí. E o senhor tem lutado exatamente no lançamento desse seu projeto. Gostaria que o senhor explanasse um pouco aí sobre esse projeto que o senhor lançou também para os direitos, né, dos autistas aqui da nossa cidade. Ô Flávio, eu não posso nem dizer que é o meu projeto. É o projeto, mas é assim. Eu tenho tanto carinho por essa palavra autismo, embora não tenha nenhum filho autista, mas me solidarizo muito com os pais. Então assim, eu fui apenas... Eles já conhecem até essa minha frase, mas eu fui apenas a ferramenta utilizada pelos pais para brigarmos, para trazer o melhor para os filhos deles, para os adolescentes do nosso município, porque o autismo ele vem crescendo de forma exponencial. Itaporanga, o ano passado, meados aí já na época da eleição, a gente contava com uma fila de espera de 200 crianças. É claro, não só para ser atendida em uma especialidade, mas era em várias especialidades. Mas tinha já 200 crianças em espera. Então esse número ele vem crescendo a cada dia. E a gente precisa tratar do autismo com mais carinho, com mais responsabilidade, com mais afeto, enxergar, e não precisa compreender do tudo, é enxergar que aquele mundo dele, aquele universo dele é dele. A gente precisa compreender aquilo e entender, porque eles são felizes da forma deles. Agora a gente precisa tratar a parte clínica, né? A parte clínica, porque são crianças maravilhosas, são pessoas maravilhosas, carinhosas, amáveis, que tem uma vida toda pela frente, se tiver o tratamento correto, tiver um neuro, se tiver um psicopedagogo, um fonoaudiólogo, ter todas as especialidades que são necessárias para que possa tratar dessas crianças. Então, você vê hoje em dia, tem médico autista, tem autista em várias profissões, Verdade. Empresários. Então, por que não? A gente precisa tratar melhor, a gente precisa ter mais zelo com o nosso próprio. Nós temos um centro do autismo em Itaporanga que, diga-se de passagem, atende muito bem, mas ainda tem suas deficiências, ainda falta alguma coisa, falta mais. A gente precisa ampliar esse tanto. É uma luta minha que eu estou tentando batalhar agora para a gente tentar trazer para o nosso município um CER4, Centro de Reabilitação, onde nós trazemos 4 especialidades. Piancó tem um CER2, para você ter ideia. Mas não impede que Itaporanga possa ter um CER4. Claro. Então nós poderíamos pensar, mas será que vai dar certo? Eu tenho certeza que dá certo, porque a gente passaria a ter Piancó atendendo com 2 especialidades e Itaporanga atendendo com 4. Então, as 2 especialidades que Piancó atende, com mais 2 especialidades daqui, seriam 4 especialidades, que a gente poderia dar um fluxo bem maior para as crianças. E as outras 2 iam atendendo as outras demandas. Então, a gente teria um sucesso em Itaporanga, no Vale do Piancó, para a gente atender a toda essa população, porque elas vêm crescendo, paizinho, de forma gigantesca. E eu vejo mães desesperadas, mãe de Santana de Mangueira me pedindo para eu conseguir uma vaga aqui. E eu digo de passagem às mães, aos pais que me procuram para ver se eu consigo uma vaga, se eu consigo... Infelizmente, gente, eu até fico triste em não poder ajudar nesse ponto. Mas por que, Flávio, que eu não posso ajudar? Porque se eu pedir para passar na frente de alguém, eu estou tirando uma criança que precisa de um tratamento em detrimento de outra. Sim. Então, faço até um apelo, não me peçam isso, por gentileza, porque eu não tenho coragem nem coração para fazer isso. Então, É verdade. infelizmente, a gente vai ter que seguir o fluxo
Nós temos que deixar as coisas ir acontecendo, tratando. Agora, é claro, nós precisamos ampliar esse atendimento. Precisamos fazer com que esse atendimento cresça. E isso é um desafio que o nosso gestor, doutor Azif, ele vai enfrentar nesses 4 anos de mandato, e quem sabe por mais 4. Ele vai ter que enfrentar, ele sabe disso, ele é sabedor. E ele tem essa consciência e tem também o tato, até mesmo porque ele é médico, ele sabe, ele entende desse assunto melhor do que qualquer um de nós. Então, esse é um desafio que a gestão vai encarar, e eu tenho certeza que vão encarar com muita responsabilidade, porque tudo que tem sido feito naquela gestão, não que eu esteja do lado, Flávio, mas eu tenho observado que é com muita serenidade, é com muito respeito à nossa população que vem tratando. Muito bem. Nós temos aqui um áudio do meu amigo William, que inclusive o pessoal, às vezes até uma pessoa me perguntou uma vez, eu trouxe os meninos aqui, eu fui lá no podcast de William, no podcast dele, o ValeCast, e eu trouxe os meninos aqui para entrevistar. Podcast entrevistando podcast. Aí o William mandou aqui uma pergunta para dirigir ao senhor. Daqui a pouco tem mais perguntas também aqui do pessoal que mandou exatamente sobre esse tema. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos aí da bancada do Timecast. Aqui é o Dr. William da Rádio Boa Nova. Eu gostaria de saber do nosso convidado aí, o nosso querido vereador Alisson, o que ele acha aí do Centro de Autismo aqui em Itaporanga, e também como ele vê o autismo aqui na nossa cidade, se progrediu ou se ele acha que precisa ainda de muitas mudanças, transformações. É isso aí, meu irmão. Tudo de bom, sucesso, estamos sempre na escuta. Muito bem, Alisson. Obrigado, William, pela sua participação. Veja bem, em Itaporanga, há anos atrás, há meados aí de 2, 3 anos, nós não tínhamos nenhum centro de autismo. Então nós conseguimos, através de uma luta grande, a audiência pública que nós fizemos, tivemos a sensibilidade aí da gestão, aí da parte também do ex-prefeito Divaldo Dantas, que decidiu montar esse centro do autismo. Conseguimos montar o centro do autismo. Isso já foi um avanço para o nosso município. Então, aonde as nossas crianças, os nossos filhos não tinham tratamento, passaram a ter. Só que esse tratamento ainda está, de certa forma, não consegue atender a demanda. Temos uma demanda gigantesca. É aí onde eu digo, nós avançamos bastante ao criar o Centro do Autismo, e precisamos agora avançar mais ainda, ampliando esse Centro do Autismo, trazendo novas especialidades, ampliando salas, trazendo mais profissionais, tratar mais do número de crianças que existe. Então, e nós tivemos nosso avanço, estagnamos. Estamos lá tratando o que nós podemos tratar de nossas crianças. Nós precisamos avançar. Então, esse avanço aqui não se dá de uma noite por dia. É dispendioso. Por exemplo, vou te explicar. Um neuro para vir para Itaporanga, já estão pagando caro, e não tem um neuro que queira vir trabalhar no interior do estado. Infelizmente, né? Porque, infelizmente, uma consulta com neuro é R$600, R$700, e o município, às vezes, paga um neuro caro, mas eles não querem sair da sua zona de conforto e vir para o nosso município. Fica aí uma dica, até mesmo para os nossos futuros médicos, nossos filhos aí, os adolescentes que estão pleiteando fazer medicina, se gostarem do Vale de Pinha-Costa, gostar do nosso município, optem um ou outro por fazer neurologia, venha tratar dessas crianças aqui no nosso município, venha tratar de nossas crianças. Então, assim, William, eu vejo um avanço e vejo que precisamos avançar mais, tá certo? É uma causa que eu me dedico de corpo e alma no que precisar, tá certo? Grande abraço, meu irmão. E isso vale aí, vereador, para minha própria filha, que inclusive nós conversávamos hoje, né? Que ela é medicina, o negócio dela é medicina. Então, que ela, né, e outros que têm a intenção, né, de se tornar-se médicos, que venham para cá, né, ao se formarem, após as suas residências, né, venham para cá. Mesmo que vocês não consigam morar, que fixar para atender só aqui, mas venham pelo menos 2 vezes por semana para atender esse pessoal daqui, claro, vocês se formarem, né? Venham atender esse pessoal, que a demanda, na verdade, é muito grande. E digo mais a vocês, viu? A tendência é crescer mais ainda. O que tem de nascido aí de crianças especiais, não é brincadeira não, viu, gente? Mas isso também não é coisa de
De outro mundo não, De outro mundo não, não sabe? é coisa de outro mundo. Porque assim, hoje a gente já conhece, hoje a gente já tem mais ou menos uma base de como é o tratamento, de como procede, as pessoas já têm conhecimento, né? E o que a gente clama é exatamente para isso, para esses profissionais, para, como o vereador falou agora, né? Não ficarem aí tão somente na sua zona de conforto, morando aí na beira da praia. Lembrem-se que no seu juramento, né? Vocês fizeram um juramento de ajudar a salvar vidas. E esse é o momento de fazer isso, é agora, né? Vamos lá. Eu lembro, Flávio, só interrompendo, que a gente tem que ter nosso lado solidário, tem que ter nosso lado humano. Temos que ter nosso lado humano. Então, assim, você não custa nada dentro de um mês, dentro de uma semana, tirar um dia para vir para o seu município e tratar a sua população, tratar as suas crianças, cuidar delas. Então, assim, vamos fazer um esforço, gente. Vamos fazer, a gente tem que ser solidário. Não estou dizendo que vocês têm que vir deixando de ganhar de seu dinheiro e vir para cá e não sei. Não, vocês vão ser remunerados. Agora, tenham um zelo pelo sua região, tenham um zelo pelo Vale do Piancó, e deixo claro aqui aos nossos futuros médicos, esses adolescentes do Vale do Piancó que estão pleiteando medicina, escolham uma área que possa ajudar aqui também o nosso município. Nós estamos precisando de neuros aqui no nosso município. Enfim, Flávio, a gente precisa avançar sempre. E é com esse pensamento, é com esse intuito que nós estamos juntos na gestão aí com a Azif, que nós vamos batalhar para isso. Eu tenho fé em Deus que ele vai conseguir fazer essa ampliação que tanto se faz preciso em nosso município. Vamos chegar lá. Flaviano Silva, doutor Flaviano. Boa noite, Flávio José. Boa noite, ouvintes, telespectadores da Web Time. Queria cumprimentar o vereador Arliston Queiroz e parabenizar pela sua atuação à frente da Câmara Municipal de Vereadores em nossa querida cidade de Itaporanga. Eu poderia trazer um balanço das principais matérias que o vereador tem encampado, mas como hoje trata-se particularmente de um tema de interesse, principalmente para pais e crianças que estão dentro do transtorno do espectro do autismo, eu pergunto, era possível, vereador, incrementar a dotação orçamentária para ampliar o número de pacientes atendidos nas terapias ocupacionais em Itaporanga, contratar mais psicólogos, dentre outros profissionais, para que pudessem proporcionar uma maior interação, uma maior socialização desses pacientes que estão no transtorno do espectro do autismo. E um tema extremamente instigante e provocante é que alguns pais podem, eventualmente, disponibilizar para os seus filhos a cannabis medicinal. Nós temos, inclusive, institutos na Paraíba que poderiam estabelecer parcerias para que algumas dessas crianças pudessem fazer o uso, experimentar da cannabis medicinal em uma alternativa daquela teoria medicamentosa. Esses dois temas, vereadores, era possível que nós pudéssemos ampliar os recursos para a aquisição, para a compra da cannabis medicinal e também contratar mais psicólogos, mais terapeutas ocupacionais e outros profissionais para trazer uma melhor qualidade de vida aos pacientes atípicos em nossa querida cidade de Itaporanga? Boa noite, aguardo atentamente a sua resposta. Tá aí, vereador Flaviano. Obrigado, Flaviano. Como sempre, você muito inteligente com as suas colocações, né? Uma excelente pergunta. Pois bem, vamos lá, por parte. Tem como sim nós fazermos parceria no último orçamento democrático. Esqueci o nome agora da mãe. É a Ana, agora eu esqueci. Ela cobrou do governador João Azevedo essa parceria. Eu tentei falar no orçamento, mas como legislativo não é permitido. Então, fui em busca da mãe, ela cobrou essa parceria que já vem sendo feita através do governo do estado em outros municípios, como Monteiro, Campina Grande, Solânia. Então, João prometeu, essa parceria. E tem também o deputado Murilo Galdino, que colocou uma emenda de R$300 mil para ampliação do Centro do Autismo. Nós precisamos fazer, e é possível fazer, parceria para que a gente possa
com o governo federal, com o governo do estado, para que a gente possa contratar mais profissionais para que possa atender um número maiores de crianças com espectro autista. Então, isso tudo é possível. Temos que correr atrás, temos que batalhar. Como eu falei, a gente precisa ampliar o nosso sistema o nosso centro de autismo. A gente precisa ampliar. Foi um avanço e nós já temos conseguido? Foi. Mas nós precisamos partir para outro princípio. Não atende a todos no nosso município. Está ficando uma gama de crianças em espera que as mães se desesperam ao ver seus filhos buscando tratamento e não conseguem o tratamento. Até mesmo porque a maioria das vezes são mães carentes, famílias carentes que não tem como bancar um tratamento particular, Flávio. Então, E na verdade é muito caro, né? Caríssimo. Como eu né? falei, só um neuro, que para você ter o diagnóstico, você tem que passar pelo neuro. Sim. E você já entra aí gastando seus 600, 700 reais para obter um laudo. Para obter como é que se diz? Para ser consultado, para daí fazer outros exames até chegar a esse laudo. Então você vai gastar uma gama de dinheiro aí para conseguir isso aí. Só me recordando aqui, a outra pergunta que você me fez foi essa foi a do apoio, né? Foi do apoio. E da cannabis. Da cannabis. Isso, correto, da cannabis. Já é comprovado, né, que a cannabis, na maioria das vezes que foi feito os testes com crianças com espectro autista, tem acalmado bastante elas, tem deixado elas mais tranquilas, mais propícias a receber o tratamento. Então a gente precisa agora fazer, se salvo me engano, já está até liberada para alguns tratamentos. Eu vou até procurar saber disso, Flaviano. Mas já foi diagnosticado que ela é eficaz e causa um bem muito grande à criança. Então, assim, a gente vamos tentar conseguir fazer com que esse procedimento seja realmente expandido para toda a rede, para que a gente possa tratar, né, nossas crianças. Então, assim, Flaviana, é uma pergunta bem complexa sobre esse cannabis. Eu não estudei afinco isso, mas eu tenho de certeza que já existem testes, já foi comprovado que é eficaz. Então agora a gente precisa saber se já foi liberado para que possa utilizar como realmente tratamento obrigatório para as crianças. Já está sendo os primeiros passos, né? Já está sendo o primeiro passo. Então, para se avançar. Eu espero que a cada dia a gente avance mais, Flaviano. Isso aí. Mais uma pergunta aqui do nosso querido jornalista e amigo Souza Neto. Oi, Flávio, eu estava na correria aqui, rapaz, só vi tua mensagem agora. E também estou com um problema. Não, o Souza não conseguiu mandar o áudio. Ele tentou ligar aqui, mas aí, Souza, eu não tenho como atender a ligação. Mas se você quiser mandar ainda, dá tempo de você mandar o áudio aqui com a sua pergunta também para o nosso querido vereador Arlington Queiroz. A demanda, vereador, na verdade, ela é muito grande. O senhor falou agora de uma coisa bem interessante, que é a questão da preocupação das mães quando pegam, por exemplo, tem momentos, né? Tem autista que, na verdade, eles se agitam bastante. Inclusive, eu tenho casos aí que, assim, eu acompanho indiretamente lá naquela escola que chama-se Escola Modelo, aqui de Itaporanga, próximo do... E aí tem uma criança lá que o pessoal me... É a de cá, não é a Padre Zé, não. É essa daqui, próximo do Detran ali. Perto da Honda ali. Santa Mônica. Tem uma criança lá, que tem uma cuidadora lá, exclusivamente só para essa criança, que ela é agitada o tempo inteiro. É aquela criança que ela é agitada o tempo inteiro. Então, eu acho que o que falta também é o preparo, porque tem muitos profissionais que são, no caso, os cuidadores que vão acompanhar essas crianças, que eles precisam também de orientação para que eles possam saber como lidar, né, inicialmente com esses casos, porque não é uma coisa que você comece a compreender do dia para a noite,
né? Porque você precisa entender o mundo deles, é o momento deles, é que você precisa entender. Então eu acho que eu não sei se o senhor já debateu sobre isso com o prefeito, com os demais vereadores, sobre a questão da preparação desses profissionais que vão cuidar dessas crianças e cuidar também dos pais, que é preciso orientar também os pais para que eles possam também, inicialmente, não entrarem em pânico e aterrorizar mais ainda a vida dessas pessoas. Claro. Tá. Tá desligado. Então eu acho que eu não sei se o senhor tá desligado aí. É só o cabo aí, eu acho. E cuidar também dos pais, que é preciso orientar também os pais para que eles possam também, inicialmente, não entrarem em pânico. Vamos lá. Agora sim. Vamos lá. Pronto. Você me perguntava sobre a questão das crianças, né, das escolas que ficam, né, tem muitas crianças agitadas no dia a dia e que precisa de cuidadores que entendam o que se passa e como tratar com essas crianças, como lidar com elas, não é isso? Eles não gostam de estar que alguém fique abraçando, segurando, então eles estão no mundo deles. A gente tem que respeitar esse espaço deles, tem que saber tratar deles, cuidar e ter paciência. O que a gestão já fez esse ano, que me surpreendeu. Houve uma mudança na questão da forma de contratar os cuidadores. Então foi feita uma seleção, que é através de como se fosse um estágio. Então pessoas que cursam nível superior ou estão estudando no curso técnico, que poderiam fazer essa inscrição e prestar essa concorrência. Então foi feita isso. Então já foram selecionadas essas pessoas, já estão na ativa tratando, porque pensando dessa forma, os pais vão ficar mais tranquilos entregando seus filhos na escola para poder estudar, né, para poder tratar. Então vai saber que tem pessoas aptas a cuidar dos seus filhos. Então hoje nós temos psicólogo nas escolas, temos assistente social na escola, nós temos o que hoje o MEC determina para que a gente possa cuidar dessas crianças. Então são coisas que vêm avançando, são coisas que vêm melhorando. Você falando da questão da agitação, teve um dos pais que chegou para mim que disse que o filho, ele ficava se mordendo. Então se mordendo, Flávio. Então aquela situação, e o pai vê um negócio daquele, não tem como um pai não entrar em desespero, ficar com uma criança por isso que é preciso a orientação, né? O filho dizendo para um pai que tá dando trabalho ao pai, que preferia morrer. Você já imaginou uma coisa dessa? Então isso é um absurdo, isso é inconcebível a gente escutar uma coisa dessa de um filho nosso e a gente não ficar preocupado, não se desesperar. Então essas coisas que a gente tem que tratar, Flávio, a gente não pode deixar esses problemas que vêm surgindo, se a gente não enxergar isso de coração, com o coração, com muita sabedoria, com muita vontade de resolver, porque isso você tem que se debruçar. Sim. Você tem que cair para dentro e tentar resolver, não tem que pensar nos meios, mas nós temos que resolver. Claro. Agora, 21 horas mais 12 minutos, gostaria de agradecer aqui ao amigo vereador Arlington, inclusive eu conversava até com ele ontem, com a Mauri Furtado, da Difusora, e eu digo, Mauri, eu estou copiando aí um bordão seu, né? De que no programa, quando o pessoal vai lá no programa de Amauri, na Antena Parabólica, ninguém se despede. Aqui a gente só diz até breve. Eu queria agradecer ao vereador e dizer até a próxima, né? Que nós vamos com certeza fazer outras entrevistas aqui, vamos debater sobre outros temas e de repente a gente vai, inclusive, fazer um debate mais amplo sobre esse assunto aqui. E esteja sempre à vontade quando necessitar do nosso espaço aqui, tanto aqui no nosso Timecast como no nosso Time Notícias pela manhã também. O espaço aqui estará sempre aberto. Muito obrigado por atender ao nosso pedido, nosso convite, aliás, e até a próxima. Eu que agradeço, Flávio. Eu que agradeço porque pelo seu convite, por todo o carinho que você está tendo. O Timecast
é um programa super interessante. Eu que digo a você, eu gostaria de vir mais vezes. O seu espaço aqui é muito acolhedor, me senti muito confortável aqui em estar conversando com um amigo. Me coloco sempre à sua disposição no que você precisar, à disposição da nossa população. Estarei sempre à sua disposição quando e onde você quiser. Estarei sempre com vocês, meu irmão. Então, meu muito obrigado. Um grande abraço a todos que estão nos escutando, estão nos assistindo, a todos que interagiram com a gente. Fica aqui o meu cordial boa noite. Tá aí. No finalzinho aqui, agradecer ainda, né, ao meu amigo Osmar, o poeta Osmar Passos, que está sempre participando, sempre interagindo aqui comigo nos nossos programas. Ele disse: é preciso também tornar o ambiente escolar mais agradável, mais dinâmico, mais lúdico e interativo. Com assistentes sociais, psicólogos, né? E Osmar mandando aqui uma boa noite para o nosso vereador Arlindon Queiroz. Obrigado, viu, Osmar? E até a próxima.